Vamos dar aquele grau aqui na América Latina rapidamente para dar aquele chapisco de última aula, né, mano? Porque parece que gravar aula em casa é fácil, não é. Tem todo um processo aqui de passar, isso cansa e você com vários assuntos aí. Mas também faz parte, é o ônus que nós temos aí enquanto a classe professoral. Isso aí é óbvio, tá? Vamos lá. América Latina, recursos e indústria. Bom, primeira coisa é o seguinte. Você tem, logicamente, na América Latina, né, uma desigualdade muito grande. Isso aí você sabe bem. E nós temos aqueles países que nós chamamos países de destaque. Países que são países industrializados e que tiveram a sua indústria, principalmente a partir das décadas de 40, não é? No pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos o salto industrial brasileiro, baseado naquilo que nós chamamos substituição de importações. Então, quando eu falei isso, e aí alguém disse lá num vídeo que não ficou muito claro, pô, é fácil, pô, mercado interno. Ou seja, filhão, simples, o pessoal copiava a peça. Você sabe que o Atlântico estava totalmente fechado aí, as situações, nas guerras os oceanos se fecham. Simples, Djavan não faria música oceano numa guerra. Então é o seguinte, nós temos 4 países de destaque, que são esses aqui, ó. O México é um país de destaque. Claro, o Brasil é outro país de destaque. Nossos hermanos, Argentina e, claro, o Chile. Esse aqui também se destacando, tá? São os 4 países considerados ali os mais industrializados da América. Lembrando que parece que DH muito alto, hoje só tem o Chile. Mas até os 4 anos, mais 3, 4 anos era Argentina, Chile e Uruguai. Mas parece que agora só está o Chile no IDH muito alto. O Brasil está lá tá no IDH alto, mas bem abaixo de alguns países da América Latina. Essa estrutura gigantesca do México, você sabe, são as Sierras Madres. A Sierra Madre Oriental ou do Leste, Sierra Madre Ocidental ou do Oeste e a Sierra Madre do Sul. Esses 3 complexos aqui de dobramentos recentes, né? Na realidade é uma continuação rochosa, Sierras Madres Andes. Tranquilo também em provas. E nós vamos começar pelo México. E aí depois eu vou ter que apagar da paradinha Louco Abreu. Aqui nós temos uma área petrolífera por excelência. Golfo do México, as grandes reservas de petróleo do México, que até 1995 elas eram controladas exclusivamente pela Pemex, Petróleo do México. Em 95 você deve lembrar bem que aconteceu um efeito chamado efeito tequila no México, a quebra da economia mexicana, e aí na época Bill Clinton conseguiu, junto ao FMI, né, e algumas organizações, um empréstimo de 50 bilhões de dólares naquele tempo para o México. Mas uma das coisas que o México teve que abrir mão foi justamente esta questão do monopólio do petróleo. Problemático, hein? Problemático. O México rico também em minérios nas Sierras Madres, ferro, prata, ouro, chumbo, cobre. Então, áreas realmente intensas do México aqui. Ainda nós vamos falar aqui, vou dar uma paradinha Louco Abreu, porque senão ninguém vai entender absolutamente nada. Dá aquela paradinha para a gente limpar o mapa do México. E aí, fião? É o seguinte, dividi o México em 3 aqui, para você, para te facilitar. Isso aqui é o Rio Grande, ó, que é a fronteira natural com os Estados Unidos. O norte do México, você encontra principalmente as haciendas. Quem já assistiu Zorro deve ter lembrado do Zorrão, o famoso Zorrão, não é o Zorrão não, Zorro, que era Dom Diego de la Vega, filho de Dom Alejandro de la Vega, grande proprietário do norte do México. Aqui você encontra principalmente o algodão e também vai encontrar o que? A pecuária
extensiva bovina, fortíssima no México. Esta área do norte aqui é uma área de tensão muito grande no México, né? Graças principalmente ao narcotráfico mexicano, onde existem alguns cartéis de drogas muito fortes, sendo um dos mais cruéis Los Zetas, né? O cartel de Sinaloa perdeu, o outro cartel também famoso, o cartel de Sinaloa, perdeu o seu líder El Chapo, que foi preso pelos Estados Unidos. Então essa área de tensão. O centro do México é a área mais industrializada. Você tem aqui a cidade do México. Então aqui tem grande quantidade de indústrias. Esta é a área mais industrializada. E você possui aqui os érridos. O que são érridos, professor? Ou égidos, como se escreve? Érridos são pequenas propriedades que cultivam milho. A maíz, né? Maíz que é base da economia também mexicana ali. Então, cuidado com isso. E o sul do México? O sul do México aqui, meu filho, também é outra área de tensão. Você tem aqui, lembrando que aqui no norte você tem um clima árido e semiárido, ou seja, desértico e semiárido, com aquela vegetação de xerófitas. Aqui no sul do México é ao contrário, você tem um clima tropical úmido, uma floresta muito densa, muito fechada, mas é a região mais pobre do México aqui, tá? Esta é a região da península do Yucatán, e também chamada de Chiapas, a região mais pobre do México. Nessa região aqui você tem o que? Você tem as plantations tropicais, principalmente cana, tabaco aqui, nessas regiões. E é uma área de tensão, por quê? Porque surge, primeiro, é também fortíssimo no litoral o turismo, tá? Região de Mérida, e também nós temos o que? Nós temos nesta região aqui o EZLN, o Exército Zapatista pela Libertação Nacional, que foi um grupo criado por um professor de filosofia chamado Subcomandante Marcos. E este Subcomandante Marcos, ele cria esse grupo não para separar do México, o sul do México, mas para que os recursos financeiros que eram mandados para o sul e centro do México para segurar ali, evitar a imigração ilegal, fossem levados também ao sul do México. Cuidado com isso. Aqui é a América Latina. Eu vou dar uma paradinha louco Abreu para falar da América Central rapidamente para vocês. E aí, beleza? América Central. A América Central, ela já foi chamada aqui, todo mundo sabe, das Republiquetas de Banana. Olha o nome que foi dado à América Central, Republiquetas de Banana, não é? Então aqui você tem principalmente as plantations. Eu lançarei alguns vídeos para falar alguns problemas da América Central em termos políticos, tá? Não vai ficar aqui, não é agora aqui que eu vou citar isso aqui. E aqui nós temos algo importante, essa passagem aqui, que é o famoso Canal do Panamá. Canal esse, não é? que o início da construção foi pela Inglaterra e França, mas aí depois houve a Guerra de Independência do Panamá, que foi financiada pelos Estados Unidos, apoiada. Em 1903 o Panamá se separa da Colômbia, o Panamá fazia parte da Colômbia, e os americanos assumem o Canal do Panamá. Isso vai ser um vídeo para a gente falar sobre essa situação toda. E aqui também nós temos, então, aqui praticamente as plantations, e na Jamaica, que mais ou menos aqui, Jamaica mais ou menos aqui, a Jamaica ela é rica em bauxita, que é comprada pelo Canadá para se fazer então o alumínio. Cuba, por sua vez, também baseado em agricultura primária, e houve certa crítica uma vez sobre os investimentos que o Brasil fez ali em Cuba para a descoberta de petróleo. Temos que lembrar que geologicamente é possível, porque ali é Golfo do México, pô.
Então, tirando a ideologia de lado, se você perguntar geologicamente, é possível que você encontre petróleo nas águas profundas de Cuba e Petrobras foi lá tal? É possível, porque o Golfo do México é uma das áreas de maior riqueza petrolífera do globo, tá ok? Não entro em questão de ideologia. Então, estamos falando em questão de mineralógica, potencial mineralógico. Você entendeu, fião? Se ligou? Agora eu vou dar aquela paradinha louca Abreu para falar da América do Sul, que é o nosso continente também rápido e rasteiro. Fião, rapidamente nós vamos aqui falar de forma rápida, num vídeo que é um vídeo rápido para que você tenha pelo menos na sua mente as coisas mais comuns para resolver exercícios de vestibular, tá? Quando você passar na faculdade, você se aprofunda em alguns assuntos. No nosso canal nós vamos trazer vídeos de aprofundamento, mas não aqui, senão fica altamente longo esse vídeo. Então aqui as Guianas, meu filho. Aqui é Guiana? É, meu filho, vai ser as Guianas. As Guianas, que são 3, já falamos isso. Guiana Francesa, a República Suriname, que era a antiga Guiana Holandesa, e a República da Guiana, que era a antiga Guiana Inglesa, sendo que Guiana Francesa não é país, é departamento ultramarino francês. Aqui você tem bauxita na Guiana Inglesa principalmente, ouro e madeiras. Se não me falha a memória, posso estar enganado, acho que a Guiana tem 91% do seu território coberto ainda pela floresta amazônica. Talvez seja o país em número percentual que tem a maior quantidade de floresta amazônica em termos percentuais, tá? Depois você tem aqui a Venezuela. A Venezuela, você sabe, a riqueza principal dela é petróleo. E o petróleo na Venezuela são as maiores reservas do mundo, tá? Mais de 300 bilhões de barris de petróleo, se não me falha a memória, 295 bilhões ou 305 bilhões, ou algo assim. Se não for também, não vai me matar também por causa disso, pô. E aí é o seguinte, você tem no Lago Maracaibo, que é uma área de disputa com a Colômbia, um dia a gente vai falar sobre isso, e no Delta, esse aqui é o Delta do Orinoco, que é um rio o mais importante da Venezuela. Pronto. Nesta região encontramos a Colômbia. A Colômbia, que é conhecida por duas coisas. Primeiro, o café. O café que faz da Colômbia um dos 3 maiores exportadores mundiais. Também se caiu para a 4ª posição, não vou morrer por causa disso, pô. Tá? Vai lá e fala com o seu professor. Ah, mas o senhor é meu professor, não interessa. E depois também você tem o seguinte, filhão, o narcotráfico. O narcotráfico, já falamos isso em vídeos, temos vídeos no canal falando sobre o narcotráfico da Colômbia, os cartéis de Medellín, de Cali e Bogotá, Pablo Escobar El Brujo, que foi um dos homens mais ricos do mundo, que até falei num vídeo que o filho dele veio aqui no Brasil e deu uma entrevista aí, acho que para a revista Veja ou Isto É, não me lembro mais, ou foi de São Paulo, também não me lembro qual que é, você procura aí, que era o Juan Pablo Escobar, que deu entrevistas, já deu entrevista no Danilo Gentili, tem isso aí no YouTube, sobre a vida do pai dele. Depois, meu filho, aí você tem outros países aqui, né, filhão? Tem um país aqui como, por exemplo, a Colômbia, tem o Equador. O Equador aqui, que produz petróleo, faz parte novamente da OPEP. O Equador ficou fora da OPEP de 92 a 2002. Por quê, professor? Porque deu um terremoto no Equador que arrebentou a boca do balão lá no Equador. O que acontece? Aí acontece, pô, que os americanos comprometeram a comprar toda a produção do Equador desde que saísse da OPEP. Ele sai. Quando Rafael Correa volta, o Equador retorna à OPEP. Então petróleo e também baseado nas bananas, grande exportador de banana. Peru, por sua vez, um país ligado principalmente à pesca, ligado a uma corrente fria. Nós temos um vídeo sobre isso, a corrente fria de Humboldt, que faz com que o Peru tenha grande produção de peixe, né? Produção de cobre também no Peru. Temos a Bolívia, que não tem litoral, o país mediterrâneo, chamado país. Temos 2 países chamados de mediterrâneos na América do Sul, Bolívia e Paraguai, porque não tem saída para o mar, que eu acho incorreto esse termo, mas é usado, vai ser desse jeito, tá? Então Bolívia, que tem o estanho, que já está bem esgotado as jazidas, e o gás, né? O gás, nós tivemos a construção do gasoduto Brasil-Bolívia. Então o gasoduto Brasil-Bolívia, que ligava aqui até o porto de
as refinarias de São Paulo, chegando lá até a Replan, que é a refinaria de Paulínia. Temos também aqui o Chile, que é um país altamente industrializado, além de ter o famoso cobre no deserto do Atacama, né? Também grande quantidade aqui de fosfatos, nitratos e outros átomos aqui, usado na indústria de fertilizante chilena, tá? Pecuária ovina, ovinos, né? E é um país altamente industrializado. A Argentina, como já falamos aqui, o segundo país mais industrializado da América do Sul, é o terceiro da América Latina, que fica atrás do México. Também nós vamos fazer um vídeo só sobre a Argentina e a sua divisão geoeconômica. O Uruguai, putz, a Argentina está mais para baixo, né, pô? Argentina aqui, Uruguai. Uruguai, que é ligado a ovinos, né? Arroz também e bovinos, e turismo, né? O Uruguai também, o turismo já foi chamado da Suíça da América do Sul, pelo turismo e pela lavagem de dinheiro. O Paraguai, que é conhecido principalmente soja, exportador de energia, graças às usinas hidrelétricas de Itaipu, que é binacional com o Brasil, e as usinas hidrelétricas de Corpus e Aciretá-Pipé, que são binacionais com a Argentina. Um dia a gente vai falar sobre isso, fazer um desenho sobre isso. E o chamado comércio de fronteira, meu filho. Não vai colocar contrabando, comércio de fronteira. E o Paraguai vem crescendo pra caramba, hein? 6 a 7% ao ano. Então você começa a ver a possibilidade de fazer faculdade de medicina no Paraguai. Tem muita gente fazendo. Outra coisa, a faculdade de medicina na Argentina, a Argentina tem um pensamento educacional. É a coisa mais fácil do mundo é se você entrar na faculdade de medicina da Argentina. Para sair é igual a FEI. Fácil de entrar, impossível sair. Muito difícil, tá ok? E aí nós temos o Brasil. Brasil rico em ferro, manganês, alumínio, né? E aqui as bacias petrolíferas brasileiras, a bacia amazônica, a bacia do Alto Rio Negro e Alto Solimões, Mapoeira, a bacia Potiguar no Rio Grande do Norte, a bacia do Recôncavo Baiano na Bahia, grande reserva de petróleo, produção de petróleo em terra, a bacia de Campos, que ainda é a grande produtora do Brasil, no Rio de Janeiro, e a bacia de Santos do Pré-Sal, que além de São Paulo, abrange Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Bacia de Santos é a bacia do petróleo pré-sal. O Brasil então é a maior potência industrial da América Latina. Com isso você tem algumas situações que você possa resolver exercícios ou questões de vestibulares, seriados ou finais ou de meio de ano, de inverno. Cola conosco, tamo junto por enquanto. Já Elvis, porque hoje eu estou só o pó, Manolo. É nóis, que heróis.